últimos anos eu tenho brincado porque parece que quanto mais passa o tempo, mais histórias pedem para ser contadas, né? Para aqueles que criam, não só no campo da literatura, mas que, de uma maneira geral, trabalham com criação, seja na dramaturgia, nas artes plásticas. Acho que as histórias elas vão se acumulando. E como escolher a história da vez, né? A história que você vai contar. O que faz com que eu escolha uma história e mantenha outras ainda guardadas, esperando o momento para serem contadas. Muitas vezes eu brinco que eu gostaria de me dividir em avatares, porque você está pensando numa história, mas está pensando na história seguinte. A mente ela é um tanto traiçoeira, ela não está simplesmente voltada para aquilo que você quer fazer. Mas algumas coisas eu levo em consideração. Primeiro é o estágio dessa história, né? Porque antes da escrita há um estágio de pré-escrita, ou o que eu chamaria de escrita interior, que é o tempo que você tem dedicado àquela história. Seja pesquisando, seja imaginando, quantas vezes aquela personagem, aquela história surgem ao longo do dia para você. Eu acho que isso é um atrativo, é um chamativo de que aquela é a história que merece ser escrita. Se você tem um trabalho, uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, uma pesquisa ampla, se você vai escrever um romance histórico ou um conto histórico, ou um romance que se passe num local que você não vive a priori, você precisa conhecer um pouco mais, tudo isso conta. O estágio dessa pesquisa também conta. Ou seja, a história que nos chama, a história que precisa ser escrita, a que se coloca em primeiro, geralmente é a história que está mais avançada, né? Nesse estágio de pré-escrita. Seja de pesquisa, seja de imaginação, né? Do quanto essa história já cresceu, já evoluiu na sua imaginação. Isso que me faz escolher uma história em detrimento de outra. E as outras vão ficando e eu continuo acumulando material, acumulando pesquisa, acumulando informações, imagens que serão úteis quando chegar o momento da escrita dessas histórias. Para mim, uma boa história, o que vai definir uma boa história para ser contada, vai ser a minha identificação com ela, o meu engajamento com essa história, o que ela vai me permitir experimentar enquanto autor, né? Não só enquanto autor, mas enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Eu não escrevo simplesmente por escrever. Enquanto eu escrevo, estou refletindo sobre a nossa história coletiva, eu estou refletindo sobre a minha história pessoal, eu estou refletindo sobre a história do meu país, ou seja, para mim é importante que essa história me proporcione experiências que o fazer ficcional, literário, costumam ofertar para os leitores. Eu acho que o grande barato de escrever é que escrever se assemelha muito à leitura e por isso nós lemos, né? Nós lemos porque queremos aprender algo sobre pessoas que vivem às vezes num mundo distante, que vivem em lugares, em locais diferentes de locais onde vivemos, que vão aumentar o nosso horizonte humano, né? Que vão permitir que a gente viva novas experiências, por isso lemos. E para quem escreve, eu falo aí em particular de mim mesmo, né? O que me move a escrever é justamente reviver essa experiência a partir de um outro lugar, que é esse lugar da criação. Isso vai me fazer engajar, vai fazer com que eu me engaje nessa história, vai fazer com que eu viva essa história e queira escrever ela. É dessa maneira que as coisas acontecem para mim. Alguém que escreve durante muito tempo, com o passar do tempo, os interesses vão mudando também, né?
ou vão ganhando novas nuances. Nessa minha fase, neste meu projeto literário, nesta fase do meu projeto literário, eu tenho me debruçado sobre questões que para mim são importantes, de alguma maneira. E acho que tudo que eu tenho escrito neste momento da minha trajetória tem uma relação com essa obsessão quase minha de entender a relação do homem com a terra e seu território, né? Seja no campo, seja na cidade. Para mim, neste momento da minha formação, neste momento da minha carreira, é algo que pesa. Ou seja, isso também vai me ajudar a definir aquilo que será escrito e aquilo que vai aguardar a oportunidade para ser escrito. É aquilo que lhe move também a escrever sobre determinadas histórias, sobre determinadas personagens, sobre determinados temas. Eu costumo fazer pesquisa para as histórias que eu escrevo. Muitas delas demandam esse tipo de pesquisa. Eu também não escolho, eu não faço escolhas radicalmente diferentes ou que não possam ser pesquisadas, que não me permitam ir até o local onde aquela história se ambienta. Eu preciso materializar de alguma maneira aquilo que depois vai se tornar uma história. Eu preciso entender aquela paisagem, eu preciso entender as personagens, eu preciso fazer uma pesquisa histórica para entender quais carros circulavam naquele momento, que momento o país vivia, né? Eu faço uma pesquisa das espécies que estão ali naquele lugar, seja de fauna, seja de flora. Eu costumo viajar. Eu, como escritor, eu costumo me portar. Eu vou voltar mais uma vez à história dos antropólogos. Eu costumo me portar como um pesquisador, um profissional da história ou da antropologia. É claro que a pesquisa ela é importante, ela é fundamental nessa fase pré-escrita, mas ela não pode engessar aquilo que você vai escrever, aquilo que você vai dar vez à sua imaginação, né? Ela é importante nesse momento pré-escrita, mas ela não deve ser determinante, ela não deve condicionar aquilo que você escreverá, porque certamente vai lhe tolher algumas liberdades. Mas a priori é importante que você pesquise, que você se aprofunde naquilo que você quer escrever, seja no ambiente, seja na trajetória das personagens, seja no tema que é subjacente aí à história da paisagem, do país, das personagens, mas depois que você começa a escrever, você deixa esse material de lado para que ele não engesse a sua escrita e a partir daquilo que se firmou, que ficou com você, você vai desenvolver uma narrativa utilizando elementos daquilo que foi pesquisado. A pesquisa é importante para que você simplesmente não leve um celular, se não for essa a sua intenção, para o século XIX, dando um exemplo bem grotesco, ou que você leve uma Ford rural para o tempo que as pessoas andavam de carruagem. Mas ela pode lhe fornecer elementos importantes para a sua história, para que sua história também tenha um pé na vida, um pé na realidade, e não seja apenas pura imaginação. Porque o que aproxima o texto narrativo, o texto ficcional do leitor é justamente essa âncora que é a realidade, que é ler uma história, é ler sobre sentimentos, mas ainda assim entender que essas histórias estão falando sobre nós, sobre os humanos.